A gente também trazendo aí tudo sobre o Flamengo para vocês, muitas informações, né? O Flamengo que joga, né, esse final de semana, o Flamengo vai enfrentar aí, vai ter um jogo difícil, né, Pedro? O Flamengo enfrentar o Fortaleza do Vojvoda não é fácil, e a gente tem muita informação para passar para a galera, mercado da bola também, né? Gabigol pode estar de saída do Flamengo, e o Flamengo com 3 bicampeões de Libertadores podendo sair, né? Com iminente saída, né, de 3 bicampeões, não é nem campeão, não. Campeão de Libertadores, você tem Ayrton Lucas, você tem Davi Luiz, a gente está falando de bicampeões, que já é um grupo seleto, né, do Flamengo. Os bicampeões de Libertadores são aqueles de 2019. Esses aí, que inclusive a gente tem reclamado de acomodação, esses estão de saída também, né? Pelo menos 3 nomes de saída. Pedro, boa tarde, né? Quase boa noite. A gente chegando aqui para trazer as notícias do Mengão. Pedir para a galera aí também estar acompanhando sempre as redes do Pedro também, Mengão Melhor, e dando essa moral pro Pedrão. Boa tarde, meu amigo. Boa tarde, Papa. Boa tarde, galera. Vou embora falar aí sobre Flamengo. Infelizmente, amanhã acontece uma final de Libertadores que o nosso Mengão não está envolvido. Só se fala em outra coisa, só se fala em final de Libertadores, mas é isso aí. Temos que prosseguir, seguir cobrando e também comentando as notícias do Flamengo. Bem, deixa eu plugar aqui novamente. Pedrão, o que você achou? O que você achou dessa notícia com relação ao interesse do Manchester United no Gabigol? O Gabigol, né, teve um jornalista aqui, ó, deixa eu pegar a informação, que publicou, que não sei se você chegou a ver, que o Gabigol entrou, né, na lista, ó, do Team Talk, né, o jornalista Dean Jones publicou lá fora que o Gabigol foi incluído na lista de alvos do Manchester United para a próxima janela. A lista do clube inglês também conta com outros jogadores, né? Inclusive o Marcos Leonardo do Santos. Então, vende o Gabigol para eles e o Flamengo contrata o Marcos Leonardo. É melhor. O Gabigol é mais experiente, né, Manchester? É isso aí. E aí a galera comentando aqui, Pedro, muita gente falando, tomara que seja real, né? O Max Forte falando, agora é hora, já vai tarde. O Igor Shade Egger falando assim, foi sim, pô, kkkk. Você vende o Jonatas falando aqui. Para você ver a situação do Gabigol no Flamengo, quando antes tinha alguma notícia de interesse no Gabigol, os torcedores ficavam apreensivos e acreditavam. Hoje, quando surge o interesse do Manchester United no Gabigol, o torcedor está rindo e falando que é impossível, até pela fase que ele vive e pelo momento, né, que o atleta não consegue fazer gol com bola rolando, né? O Pedro já conseguiu, mas o Gabigol segue nesse jejum, né, Pedro? Teu xará Pedro conseguiu. E aí, você acredita na informação? Eu não tô acreditando muito não, cara. Acho que essa fase do Gabigol aí, o pessoal lá fora na Europa costuma ser muito bem informado, né? Eles não iam querer contratar o Gabigol. E faz mais sentido o Marcos Leonardo do que o Gabigol, concorda? Olha, Gabriel, respeita o companheiro inglês que trouxe essa notícia aí, mas, cara, pra mim, eu concordo com você, não faz o menor sentido isso aí, cara. O Gabigol, ele não tá jogando nem no Flamengo, quem dirá vai jogar no Manchester United. Então, assim, não acredito nisso aí mesmo, sabe? Ele é banco hoje do Flamengo, né? Titular nem do Flamengo, joga muito mal. 20 milhões de euros, jamais o Manchester, acredito, ia gastar um dinheiro desse num atleta que nem tá jogando. Então, cara, eu acho que não procede, não. E com relação aí, Pedro, com relação à questão do Wesley, né? Porque saiu aí o interesse do John Textor no Wesley, e ele mesmo confirmou, né? O próprio John Textor confirmou o interesse, aí não é especulação, aí é confirmação, né? E o empresário do jogador me procurou para falar sobre esses valores. Ele falou assim, ô Paparazzo, onde é que saiu esses valores? Eu falei, ó, saiu lá no Nicola. Aí ele falou assim, meu irmão, tomara que seja isso mesmo, porque eu não tô sabendo não. O interesse do Textor é verdade, mas o empresário do jogador falou que não sabe desse valor todo.
né? A não ser que o próprio Flamengo tenha definido isso. Mas, segundo informações do Nicola, o Flamengo quer 35 milhões de euros pelo jogador de 20 anos. Eu tinha falado que o Flamengo não ia negociar por menos de 30. Então, a informação até, eu falei que eu achava, né? Eu não tinha a informação. A informação do Nicola é de 35, vai perto do que eu estava falando. O valor seria dividido em 25 milhões de euros pela venda e outros 10 milhões por metas. Ele já trouxe aí tudo, né, esmiuçado e tal. Agora, o empresário do jogador fala que não sabe nada desses valores, tá? Sabe apenas do interesse do Textor, que todo mundo já ficou sabendo, né, que queria levar o jogador. Ele mesmo falou que quer levar o Wesley, que é um ótimo garoto, que é ele no Crystal Palace, tá? Os valores aí maiores que o Flamengo fez de vendas: Vinícius Júnior, Real Madrid, 45 milhões de euros. Lucas Paquetá, Milan, 38,7 milhões de euros. Reinier, Real Madrid, 30 milhões de euros. Se ele for vendido pelos 35 milhões de euros que o Nicola falou, né, 25 mais 10 por metas, ele bate a venda do Reinier e entra no top 3 aí, Pedro. Esse aí, você acredita? Esse aí pelo menos faz sentido que tem alguma coisa, né? O próprio John Textor, né, demonstrou interesse aí no Wesley, né, durante uma entrevista pré-jogo, né, antes dele soltar os cachorros lá para cima da CBF, ele deu uma entrevista pré-jogo falando dessa situação aí do Wesley, né. Agora, cara, pro Flamengo hoje, eu acho que o Flamengo deveria contratar um lateral direito. Apesar do GE falar aí que não é uma posição que o Flamengo quer, eu acho que o Flamengo deveria contratar sim um lateral direito. O Flamengo precisa de um lateral direito. E se a proposta for boa, de fato existir, o que não existe, segundo o empresário do jogador, eu venderia, cara, sinceramente, porque, cara, eu acho que o Wesley não é um jogador pronto ainda, é um jogador que tem muito potencial, é um cara sensacional, né? A gente vê o Wesley engajado com várias situações maravilhosas, mas dentro do campo me parece meio cru ainda, sabe? Dá alguns passes errados, algumas coisas assim que são fundamentos, eu acho. Acho que ele erra muito fundamento, ele precisa treinar isso. É verdade, é verdade. Pedrão, vamos lá. Mas eu acredito, tá, no potencial do Wesley. Eu acho que ele pode vir a ser um grande jogador e ser uma grande venda, tá? Passar para vocês aqui também, cara, com relação, já que a gente está falando de mercado, a gente começou falando de mercado, saiu uma matéria no Bola VIP, está fora, não vai mais jogar no Flamengo, irá se despedir. Landim toma a decisão e ídolo vai embora do clube. A gente já falou do Gabigol, que é o jogador que o Manchester United pode estar querendo, mas que com toda essa questão do Flamengo mudar de ideia, de não renovar mais, e a torcida pedindo para ele sair, é uma iminente possibilidade de sair do Gabigol hoje em dia, né? O Flamengo pode querer arrumar um time que pague 12 milhões de euros, 15 milhões de euros, e o Flamengo tem um certo lucro e negocia o Gabigol. Além dele, tem outros dois nomes que a diretoria bateu o martelo. Apesar da oportunidade que foi dada ao Rodrigo Caio agora, o Rodrigo Caio não continua, Pedro. O Rodrigo Caio não continua. O Flamengo já tomou essa decisão e não queria nem colocar ele em campo para não correr risco dele se machucar. Fez isso e estão até contrariados, porque no Flamengo está ficando sem opções. O Flamengo vai ter que contratar jogadores. O GE já trouxe hoje que a lista de contratações é extensa, mas a de saída também. Então a gente tem ele e o Felipe Luiz também foi batido o martelo, tá? Pela diretoria, não continua para 2024. Então Felipe Luiz, Davi Luiz pode também sair, esse aí foi campeão uma vez da Libertadores, apenas 2022, mas dos que ganharam de 2019, a Libertadores da América, que são bicampeões pelo Flamengo, 3 possíveis saídas, Gabigol e outras 2 que já praticamente confirmadas, Felipe Luiz e Rodrigo Caio. É triste, eu também fico triste que estão demolindo amanhã, domingo, estão demolindo a universidade que eu estudei, a Gama Filho. Faz parte. A minha história está lá, não está? Eu não fiz minha história lá, eu não me formei lá em comunicação, em jornalismo e publicidade. Eu me formei. A minha história foi feita lá. Só que aquilo ali é passado. Vão demolir, vão fazer um parque Piedade. Ou seja, meu irmão, o passado está lá nos livros, está lá nos vídeos, está na nossa história.
E esses jogadores, infelizmente, a gente gostaria que eles durassem para sempre? Sim. Mas, infelizmente, o Flamengo, no patamar que está, não pode mais sustentar esse tipo de jogador que está em final de carreira. Então, né, é provável que o Felipe Luiz se aposente, o Rodrigo Caio saia e a gente também tem a questão da venda aí do Gabigol. E aí eu te pergunto, você também sente muito, mas concorda que era momento de começar mesmo a mandar a galera passear? Olha, Gabriel, eu não concordo com a saída do Gabigol nesse momento, tá? Eu acho que renovar o contrato nesse momento também é algo que não tem que existir, ainda mais nesses moldes aí de 5 anos de contrato. Ele não merece isso no momento. Acho que tem tempo ainda para conversar sobre isso, né? Vai ter a próxima temporada de 2024 que vai ser mais bem planejada pelo Tite. O Tite vai ter oportunidade de ter uma pré-temporada, preparar bem essa equipe fisicamente, enfim. E aí, no próximo ano, você avalia uma renovação ou não do Gabriel Barbosa, do Gabigol, que infelizmente nessa temporada, uma das piores temporadas dele com a camisa do Flamengo. Não estou querendo justificar o fracasso dele nessa temporada, mas na última temporada ele tinha feito uma boa temporada. Então, assim, eu acho que vale aguardar mais um pouco, não sair renovando que nem um louco, não sair propondo o contrato de 5 anos. Acho que é válido aguardar, esperar um pouco, ano que vem, ver como é que vai ser. Se ele continuar nessa, meu amigo, um beijo, tchau. E aí o Flamengo tem que partir aí para a contratação de algum outro atacante, porque o meu medo, não estou dizendo que isso vai acontecer, é o Gabigol se tornar um Lucas Lima, se tornar um Luan, se tornar um jogador que tinha um potencial incrível e, infelizmente, não está mais focado nessa. Cara, a gente entende que tem história, né? O próprio Rodrigo Caio fez um post também, falando com a torcida, toda a honra a Jesus Cristo e tudo mais, agradecendo pelo momento, acho que pela oportunidade que ele teve agora de novo, né? A gente fica triste, eu volto a dizer, a gente fica triste. A gente gostaria de que esses caras durassem para sempre, mas infelizmente, né? Você depende do físico. Pô, imagina, o jogador, o Zico, a gente não queria que o Zico jogasse bola, que continuasse jogando. Eu queria que o Zico, você acha que não dói meu coração ter visto o Zico parar? Qualquer torcedor do Flamengo ficou com o coração partido. É isso. O Flamengo alcançou aí mais uma marca negativa na temporada, Pedro. Olha só que loucura. Um ano marcado por vexames, tá? O Flamengo conseguiu acumular nesse ano a sua pior temporada, no maior número de derrotas desde 2015, irmão. Voltamos aos tempos que o Flamengo até brigava para não cair, velho. Não sei o que tá com... Por sorte, a gente ainda tá ali no G5, no G6, ali brigando por Libertadores. Porque eu vou te falar, eu falei isso no pós-jogo, nem merecia, tá? Ir pra Libertadores. O ano do Flamengo, ser premiado com Libertadores chega a ser absurdo, tá? O Flamengo não merece sequer Libertadores, merecia ir pra Sul-Americana, como eu falei. Esse elenco vagabundo, acomodado, né? Cara, que escolhe treinador. E agora, uma coisa importante a gente falar. Depois de tantos treinadores contestáveis, com o Tite, por mais que o Tite eu não gostasse tanto dele assim, mas em clube costuma fazer grandes trabalhos. A chegada do Tite joga a pressão para cima dos jogadores. Não dando certo, a culpa é deles. A culpa é dos jogadores. Tirou essa carga de que treinador tem que ser mudado, tem que mandar embora. Não, o Tite pode errar, a gente pode reclamar, sim. Mas a culpa agora está provado que 99% é dos jogadores. Menos. 70% é dos jogadores, 30%, 29% é do seu Marcos Braz e companhia, dos dirigentes. Né? Os jogadores é que entram em campo. E o técnico, 1%, tá? O técnico tem o mínimo de culpa. Quem está derrubando o técnico atrás de técnico são os jogadores. Vagabundos, sem vergonha, tá? Acomodados, montados nos títulos de 2019 e até do 2022. Porque, queira ou não, 2022 você ganhou uma Copa do Brasil e a Libertadores, eles já montaram de novo, Pedro. Entendeu? Imagina, quanto que você ia imaginar há 10 anos atrás o Flamengo ganhando Libertadores e Brasileiro num ano, 3 anos depois ganhando Libertadores e Copa do Brasil. Você nunca ia imaginar, fazendo 3 finais de Libertadores em
em 4 anos. Você nunca ia imaginar. Então eles estão montados nesses títulos e nessas situações que eles criaram. Né? Ó, o Tobey Miranha aí. Bota o BH nessa barca aí também. O Arrasca abre o olho. Arrasca pro ano que vem, hein? Arrasca pro ano que vem. Mas, Pedro, é inadmissível o elenco mais caro da América ser recordista de derrotas desde 2015. É surreal, concorda? Não, sem dúvida nenhuma, Gabriel. É um elenco que não tem nem comparação, né? Aquele time de 2015 era a chegada ali do Guerreiro no Flamengo, né? O Guerreiro chega ao Flamengo ali. O único jogador de destaque que tinha no Flamengo era o Guerreiro. Ele chega no meio do ano, ele não chega nem no início da temporada, né? Era um time ali que tinha o Everton, o Motozinho, né? Enfim, aquela galera toda ali que ajudava, mas o restante do time era um time bem fragilizado, até por conta do Flamengo estava se recuperando financeiramente, né? E hoje você tem um elenco muito mais caro, com jogadores tecnicamente falando bem melhores que aqueles e que, meu amigo, tá quase o mesmo. O Flamengo hoje tem 18 derrotas na temporada e aquele Flamengo lá tinha 22, né? Teve 22 derrotas, então mais 4 derrotas a gente iguala aquele Flamengo de 2015, né? Que lutava para não cair, um negócio assim realmente impressionante que acontece com o Flamengo. Em 16 que foi melhorar o Flamengo. Que loucura, né? A gente até em 2013 ganhou a Copa do Brasil, mas o Flamengo por muitos anos aí brigava para não cair. Em contrapartida, o Pedro com 30 gols, fez agora gol com bola rolando de novo. O Pedro tem a melhor temporada artilheira dele da carreira. Às vezes tem horas que eu não consigo até nem acreditar nisso, sabia? Porque eu não consigo lembrar nessa temporada o Pedro fazendo tanto gol assim. Só que aí a gente vê o número, ele fez 30 gols. Acho que é a fase do Flamengo tão ruim que a gente não consegue perceber que o Pedro fez 30 gols. Porque para mim eu lembro muito mais a de 2022, ele arrebentando o Vélez, ele arrebentando na Libertadores, Copa do Brasil, fazendo gol de bicicleta, do que a de 2023. Para mim, por exemplo, é muito mais emblemático 2022 do Pedro do que o 2023. Sim. Você também deve lembrar muito mais dos gols do Pedro em 2022 do que 2023. Sim, e aí tem a situação também, Gabriel, do que no ano de 2022 o Pedro inicia na reserva, né, cara? O Pedro não joga vários jogos de Campeonato Carioca, o Pedro não joga, porque o Paulo Souza não colocava o Pedro, o Paulo Souza colocava o Gabigol. E aí depois o Pedro começa a jogar mais, principalmente... Não, mas ele teve 29 gols em 59 jogos. E ele em 2023 tem 53 jogos. Mas aí 59 jogos o quê? Entrando durante o jogo? Tem que ver isso também, né? Começando como titular. E aí o Bruno Henrique se machuca, e aí depois o Pedro vai e entra com o Dorival Júnior, né? E arrebenta no ano de 2022. Então, cara, o ano passado foi bem melhor. Independente se ele fizer mais gols esse ano passado... Os gols têm peso, não é só fazer gol. Ele fez 3 lá na Argentina contra o Vélez numa semi de Libertadores. Ele fez um gol de bicicleta numa semifinal, final da Copa do Brasil. Não tem esse peso, é só o gol. E, Pedro, teu xará, né? Teu xará. Te falar o seguinte. Sabe o que é mais impressionante? A gente está falando de questão de rebaixamento, porque a gente tem que falar, porque esse Flamengo está batendo recordes negativos. E tem um outro recorde negativo, cara. O aproveitamento do Flamengo sem o Pulgar. Tu viu isso? O aproveitamento do Flamengo sem o Pulgar é de equipe rebaixada no Brasileiro. O aproveitamento do Flamengo sem o Pulgar é de último colocado. Você tem noção do que é isso? É o aproveitamento do último colocado do Campeonato Brasileiro. Ou melhor, seria o último colocado, porque é pior do que o último colocado do Brasileiro. O aproveitamento sem o Pulgar do Flamengo é de 33,3%. 33,3%. Lanterna de Campeonato Brasileiro, Pedro. Que absurdo é esse, meu amigo? Onde que esse grupo, o elenco mais caro da América, pode, sem o Pulgar só, sem um jogador, ter um aproveitamento de 33%, velho? Flamengo tem um aproveitamento com o Pulgar de equipe rebaixada, de lanterna, velho. Isso é inaceitável, cara.
Concorda? Patético demais. Mas isso aí, Gabriel, isso aí não só mostra como o Flamengo é dependente do Pulgar. Tá dando uma chiada aí, Gabriel. Tá chiando. Aí, melhorou. Mas isso reflete também, Gabriel, não é só o Flamengo é dependente do Pulgar. Isso reflete a falta da montagem do elenco, que não tem outros volantes. Só tem o Pulgar e o Thiago Maia. Mas o Vitor Hugo. Para mim, o Vitor Hugo não é volante de marcação. Mas o Gerson também não é. Mas o Igor Jesus está no PAN. Então o Flamengo não tem volante. O Flamengo não contratou volante. Quando perde o Pulgar, perde o equilíbrio da equipe e o time começa a tomar vários gols. É um negócio impressionante. É isso aí, cara. Desculpa a galera aí que eu tô... Funcionou o áudio de novo? Funcionou, né? Eu achei que não tinha apertado aqui, foi. É porque eu tô trocando, que o meu fone de ouvido parou de funcionar, então eu tenho que escutar o Pedro e ligar o microfone de novo. Mas, ô Pedro, eu fico muito triste com tudo isso que está acontecendo. E eu tenho aqui uma outra informação aqui para passar para vocês, antes de passar a arbitragem do jogo Flamengo e Fortaleza e Flamengo. Tem a situação aí do Maracanã, que eu acho que eu, de repente, vou deixar para um vídeo mais tarde ou para amanhã, porque senão também fica muito assunto para a gente falar aqui. A não ser que você queira falar, Pedro, você acha que dá tempo ainda? A gente fala sobre a questão do Maracanã, né? Tem a questão da final da Libertadores também, que a Conmebol sacaneou o Fluminense. Os tricolores estão revoltados, mas bobeira, né, cara? Bobeira. Mas eu vou falar aqui para vocês que após a matéria de que o Fabrício Bruno não iria continuar no Flamengo, e não queria continuar no Flamengo, e que ele não, né, saiu que ele não continuaria no Flamengo, e que o Flamengo teria que contratar um outro zagueiro, o Fred Gomes postou o seguinte: galera, uma atualização, fui procurado pela assessoria de imprensa do Fabrício Bruno, e eles me informaram que ele não quer sair do clube. No entanto, não negaram que há a possibilidade de atuar fora do país em 2024, tá? Então, ele fala que em contato constante por De La Cruz, o Flamengo mira outras 3 posições aí para 2024, ele fez aquela matéria e aí falou do Fabrício Bruno. Então ele foi procurado e o Fabrício disse que, a assessoria do Fabrício disse que ele quer ficar no Flamengo, mas tem a possibilidade sim, tá? De sair do Mengão, tá certo? E a gente, inclusive, eu vi que... Tamo junto, irmão. Prazer aí. Eu vi que saiu, né? Que acho que foi o Jorge Nicola, não lembro quem foi que trouxe essa informação hoje, que teve uma reunião do Flamengo com o staff do De La Cruz e que eles teriam recebido o sim do De La Cruz, né? Isso saiu até no Coluna do Fla também. Que o Flamengo teria recebido o sim do De La Cruz. Só se for um novo sim, porque o Flamengo já teve o sim do De La Cruz que a gente trouxe, foi confirmado por Venê, por Globo Esporte, todo mundo naquela época. Você lembra que eu trouxe que o Flamengo tinha o sim do De La Cruz? A não ser, né, acaba o negócio, o Flamengo espera a próxima janela. Para essa próxima janela, o Flamengo já teve o sim novamente dele. Então, pode ser que seja para uma nova... Pode ser que seja para uma nova negociação, o Flamengo já tenha o sim do De La Cruz. O Rafael Pereira mandou aí o Gabriel e Pedro. O Gabriel, Pedro que valeu a pena ver em 2020. Tá. O Gabigol e o Pedro que valeram a pena ver em 2023 são vocês. 2 grandes abraços. Pô, legal. A gente tem um nome, né? Gabi e Pedro, né? Eu nunca parei pra pensar nisso. Então ele falando que valeu a pena acompanhar a gente, não o Gabriel e Pedro do Flamengo. Você quer falar alguma coisa aí sobre essa possível saída do Fabrício Bruno? Isso assusta, porque para mim assusta que o Flamengo, o Davi Luiz deve ir embora, o Rodrigo Caio não fica, tem o Noga que voltou a treinar, tem o Cleiton, mas o Flamengo precisa de jogador experiente, pode ter time levando o Léo Pereira, o Fabrício Bruno pode sair. Cara, e eu não vejo o Flamengo com uma lista tão extensa de bons zagueiros para contratar. Não sei você. Cara, o Fabrício Bruno, Gabriel, pelo que eu tô achando, acho que ele quer sair mesmo, tá? Pelo que eu tô vendo de notícia, o Flamengo tentou renovar para aumentar a multa dele, ele não quis. Eu acho que ele quer passar por uma experiência de jogar na Europa, tá? Pelo que a gente vê aí nos bastidores, se movimentando nos bastidores, tá? Aí vamos ver o que o Flamengo vai arrumar, tá? A informação do GE também. Sobre o De La Cruz, você falou que o Flamengo já tinha um sim. De repente, Gabriel, foi uma confirmação, né? Ó, você continua querendo ir pro Flamengo, coisa e tal. E aí,
com esse sinal positivo aí, o Flamengo agora deve partir para cima do De La Cruz para contratar. Não só o De La Cruz, tem outros alvos. O Flamengo tem um lateral esquerdo e também um zagueiro. Acho até que deveriam ser feitas mais contratações. Tinha que ser feito contratar uns 2, 3 zagueiros. Tinha que contratar... Maneiro, legal demais. Legal demais. Tinha que contratar lateral direito também, além do lateral esquerdo, enfim. Mas vamos ver o que o Flamengo vai arrumar aí no mercado aí com esse sim do De La Cruz, com essa confirmação do De La Cruz aí agora.